Eu peço à igreja que abra as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Quem que é o irmão das figurinhas aqui mesmo? É? Capricha na minha, tá, ô filhinho? Pelo amor de Deus, capricha. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Não seríamos igreja se não fôssemos alegres, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Lucas capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 49, diz assim a palavra do Senhor. Ora, obrigado, pastor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia. Repita comigo, um dia. Caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, repita comigo, 3 dias. Passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram seus pais, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, procurávamos-nos. E ele lhes respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Esse é o texto da mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Peço a Deus que dê sabedoria para tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa passar à igreja na manhã desse dia. Queridos, é interessante que quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu fui buscar na internet, no Google, né, que muito nos ajuda, alguns exemplos. Embora eu tenha os meus particulares, eu tenho 2. Mas é interessante que eu encontrei aqui uma mãe solo, confessa que não lembrou de buscar a criança, sua filha, e só foi até a escola quando recebeu uma ligação 2 horas depois do fechamento da escola. Olha que coisa interessante. A mãe esqueceu a filha, chegou em casa, talvez, começou a fazer os seus afazeres domésticos, ou tirou sua roupa, foi para o seu banho, foi cuidar de si, e esqueceu a sua filha no colégio. Só lembrou quando foi alertada pelos diretores, pelos funcionários da escola: olha, você esqueceu de vir buscar a sua filha. E eu vi que essa mulher, ela disse que ela se sentia a pior mãe do mundo, a pior pessoa do mundo. Natural, né? Afinal de contas, esqueceu a sua filha. Em Gaspar, tem um vídeo na internet, em Gaspar, Santa Catarina, um vídeo do dia 8 de setembro de 2022, em que um pai, ele abre o portão, ele sai de ré com o carro, ele manobra o carro, o filho está fechando o portão, o pai nem percebe que o filho não entrou no carro, ele vai até a escola para deixar o seu filho. E quando ele chega na escola, ele fala: filho, chegamos. E ele acaba percebendo que o filho não estava com ele. Coisa interessante, né? Eu me lembro que em 1981 eu tinha 6 anos de idade, e eu era assim com meu avô, e a nossa programação de domingo era comer pastel na feira, todo domingo de manhã. E num desses dias, eu acabei me perdendo do meu avô, pastor Felipe. Que desespero, irmãos.
Uma criança de 6 anos, e eu olhava para todos os lados, e aquela multidão de pessoas, e eu não conseguia encontrar o meu avô, saudoso avô Jonas. Eu me perdi dele. E um outro exemplo pessoal, em 2007, eu morava aqui em São Miguel Paulista, eu estava de mudança para Jacareí, e hoje eu entendo porque eu estou lá. Tudo é projeto e é propósito de Deus, você crê nisso? E eu estava ali no Telha Norte, porque nós estávamos reformando, pintando, comprando algumas coisas para o apartamento, ansiosos, eu e minha esposa, e nós ainda não tínhamos mudado. E nós fomos até o Telha Norte, e lá nós estávamos comprando lâmpadas, tintas, algumas peças para decorar o apartamento, e assim foi feito. No estacionamento, porta-mala aberta, guardamos tudo que tínhamos para guardar no porta-mala, fechamos o porta-mala, pegamos o carro e partimos para casa. Quando nós chegamos no KM 158, entrada do nosso bairro, me veio um desespero, porque eu olhei para trás e eu não vi a minha filha com apenas 10, 11 anos, a idade do seu filho. E aquilo fez com que o meu coração acelerasse, e a minha esposa começou, cadê ela, cadê ela? Só que ela fez uma peça com a gente, ela brincou com a gente. Aí ela sai do porta-mala, estou aqui. Engraçado, né? Mas o meu coração quase que parou naquele momento, tamanho desespero. Só que aqui no texto de Lucas 2, o que acontece aqui não foi uma brincadeira. Diz o texto, a Bíblia diz que Maria e José deixaram Jesus para trás em sua viagem em regresso para a sua terra, para a sua cidade. De Jerusalém até a sua cidade dava em torno de 150 quilômetros. E diz o texto que a caminho de um dia eles não perceberam que Jesus não estava com eles. O menino Jesus, 12 anos. E sabe, há 3 verdades importantes sobre essa presença. Há 3 verdades importantes sobre a falta da presença de Jesus, porque é bem verdade que eles saíram preocupados em voltar para casa, preocupados com seus afazeres. Então há 3 verdades importantes sobre a presença de Deus que podemos aprender com esse incidente, porque na verdade foi um incidente. Nenhum pai esquece o seu filho porque quer. Aquela mãe que se sentiu como a pior mãe do mundo, ela não esqueceu a sua filha simplesmente porque quis esquecer. Nós podemos perder a presença de Deus sem saber, queridos. Nós podemos perder a presença de Deus e não perceber. Somos usados aqui no púlpito, cantamos muito bem, cantamos bonito como o ministro de louvor falou, e o que importa para Deus não é cantar bonito. Pregamos muito bonito, pregamos eloquentemente, e isso faz muitas vezes o nosso coração enganoso nos enganar, a fazer a gente pensar que temos a presença de Deus e não temos, e talvez, assim como José, assim como Maria, nós esquecemos Jesus em algum canto, em algum lugar. Então naquela época viajar em grupo era comum, porque oferecia proteção contra os perigos dos bandidos na estrada e permitia que as pessoas distribuíssem os seus recursos. Então Maria e José pensavam que Jesus estivesse em companhia das outras crianças na caravana. O verso 44 diz: pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho. Eles pensavam que Jesus estivesse acompanhado das outras crianças, talvez, acompanhado dos parentes, acompanhado dos familiares. Olha que coisa interessante. Eles foram a Jerusalém, como de costume e como fazia todos os anos, em obediência àquilo que o Senhor ordenou lá em Êxodo 14. Mas é interessante também que ao terminar a festa, eles regressam para casa, preocupados talvez com seus afazeres. José talvez, olha, eu tenho que entregar aquela mesa, eu tenho que entregar aquele trabalho, eu tenho que entregar aquele serviço. Então pensavam eles, verso 44, que ele viria de companhia pelo caminho, mas é bem verdade que ele não veio. Então nós aprendemos que muitas vezes nós esquecemos Jesus pelo caminho também. José e Maria assumiram que Jesus estava no grupo, assim como as outras crianças da caravana.
eles não perceberam a ausência de Jesus até o final daquele dia. Caminho de um dia, imagine vocês a distância. Diz o texto, no verso 43, e regressaram eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. E como eu disse aqui agora há pouco, muitas vezes nós pregamos, e o Senhor cura, e é verdade, Ele cura, porque quem cura é Ele, não somos nós. Muito mais importante do que o mensageiro é a mensagem, muito mais importante do que aquilo que somos, é aquilo que falamos. E se nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, o poder do nome de Jesus, Ele faz prodígios e milagres. Então, muitas vezes, nós nos enganamos, o nosso coração enganoso nos faz enganar, achando que nós temos a presença de Jesus, pensando que Jesus está conosco e Ele não está, assim como Maria, assim como José. Regressaram eles, terminados aqueles dias, e ficou o menino Jesus, e não soube nem sua mãe, nem José. As suposições podem enganar o nosso coração. A gente, movido e motivado pelo orgulho, muitas vezes somos levados pelo orgulho de pensar que Deus está nos usando e achar que nós estamos bem com Deus, sabe, pastor? Eu já vivi enganado assim muito tempo. Eu orava e Jesus curava. Certa vez o Senhor disse a mim, lá em Barretos, visitando a igreja em que minha tia pastoreava, eu sentado, eu vi um jovem, um moço à minha frente, sem cabelo, devido ao tratamento de quimioterapia, e o Senhor falou no meu coração, eu quero que você o abrace e transfira saúde do seu corpo para o corpo dele. E eu disse, eu não posso fazer isso, Senhor, o Senhor me conhece, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. E o Senhor me incomodava, e aí a minha esposa, percebendo a minha inquietude, ela perguntou, o que está acontecendo com você? E eu disse a ela, está vendo aquele garoto lá? Ela disse, sim, Deus está falando assim, assim e assim. E aí ela disse, você não sabe da maior, aquele garoto, ele está acometido de câncer, e os médicos já disseram que vai partir para a etapa final do tratamento, mas que não há solução. Aí eu saí lá para fora e eu fui chorar, pastor. Deus, eu não vou fazer isso. E se ele morrer, como fica a minha consciência? O Senhor falou, você vai. E quando eu voltava para o templo novamente, eu me deparo com quem? Aquele jovem tomado de dores. E aí o Senhor falou, faça o que eu te mandei. E aí eu abracei o Rômulo, perguntei o nome dele, ele disse, é Rômulo. Eu o abracei e eu falei, Jesus mandou eu transferir cura do meu corpo para o seu corpo. E ele chorando disse, eu recebo. Eu sei que eu já estou sentenciado, mas eu recebo. Queridos, eu estou ilustrando isso aqui para dizer que muitas vezes, mesmo sendo o caco que somos, mesmo sendo a pessoa tão imperfeita que somos, é pelo poder do nome de Jesus que os milagres acontecem. Então, em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer, não esqueça Jesus em hipótese alguma. Perder a presença de Deus é muito fácil, difícil é buscá-la novamente. Percebam que Maria e José foram perceber que deixaram Jesus para trás depois de um dia inteiro. Imagine vocês, talvez saíram de Jerusalém pela manhã, de madrugada, antes do sol raiar, e pegaram a estrada e foram caminhando, e a partir de então, depois de um dia, perceberam que Jesus não estava. É muito triste quando nós percebemos, pastor Felipe, que Deus não está conosco. É muito triste quando nós percebemos que Jesus não está conosco. É muito triste quando nós percebemos que o Espírito Santo não está conosco, embora muitas vezes cantamos e o Senhor opera, pregamos e a presença de Deus se manifesta. Tudo isso acontece, sabe por quê? Assim como Deus curou o Rômulo, assim como o Senhor o livrou daquele câncer, tudo acontece por amor das vidas pelas quais pregamos. Então eu quero dizer na manhã desse dia,
que nós precisamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas. Perder a presença de Deus é fácil, encontrar é difícil. Jesus desapareceu por 24 horas. Levou mais de um dia para Maria e José voltarem. Depois, outro dia inteiro para encontrá-lo. Soma de 3 dias. Perder é muito fácil, o regresso é difícil. A caminhada é mais longa, a procura é mais incessante. Então diz o texto no verso 44, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Verso 45, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, o acharam. Um único dia, eles perdem Jesus. Um dia inteiro procurando entre as caravanas que estavam na estrada com eles. E mais 2 dias para encontrá-lo. Maria e José eram ignorantes? Evidentemente que não. Eles estavam simplesmente esfocados no negócio de voltar para casa. Eu ouvi aqui nessa manhã: pare de se preocupar com os seus negócios. Pare de se preocupar com a sua casa. Pare de se preocupar com as coisas. Pare de se preocupar com o que é passageiro. Preocupe-se em trazer a presença de Deus para a sua vida. Preocupe-se em trazer a presença do Eterno para a sua vida. Eles estavam preocupados simplesmente em voltar para casa, queridos. Mas essa não era a prioridade de Jesus. Mesmo uma criança de 12 anos. Verso 46, e aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Enquanto seus pais, Maria e seu pai adotivo, se preocuparam em voltar rapidamente para casa, ele se preocupou em ficar. E diz o texto que ele ali era admirado por todos devido à sua inteligência e respostas. Verso 48, e quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes respondeu: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? A preocupação de Jesus era outra. A preocupação dos seus pais era voltar para casa. Talvez estavam cansados e aflitos. Nós precisamos voltar porque temos muitas coisas a fazer. Quantas vezes você, querido, querida, se preocupa tanto com as suas coisas, com os seus afazeres? E é verdade, nós temos que ser honestos em nos preocupar com as nossas coisas, sim, mas fazemos de forma relaxada as coisas de Deus. Não cuidamos das coisas de Deus como deveríamos cuidar. Quando eles ouviram, eles se maravilharam. Mas Jesus responde: me convém cuidar das coisas do meu Pai, tratar dos negócios do meu Pai. Perder a presença de Deus na complexa logística das nossas vidas e dos nossos afazeres é muito fácil, queridos. Perder a presença de Deus no imediatismo das coisas que precisamos fazer, das entregas que precisamos entregar, de tudo aquilo que nós precisamos fazer, as atribuições do nosso trabalho, sabe? Qual é a prioridade da sua vida? Que prioridade você tem dado para Deus? Quais são as últimas atribuições do seu dia e quais as primeiras atribuições do seu dia? Você tem usado os últimos momentos do seu dia para falar com Deus e entregar tudo a Ele? Quando você acorda, qual é a sua prioridade? O pastor falou aqui,
O devocional, poucas pessoas falaram que tem feito. Será que não é momento de voltar? Será que não é momento de encontrar Jesus novamente? Porque ter a presença de Deus não é estar somente na igreja. A presença de Deus não significa só dar aleluia, cantar bonito, não. A presença de Deus, querido, implica em algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, cuidar dos assuntos do Pai. Você tem cuidado dos assuntos do Pai? As coisas do Pai, os assuntos de Deus, têm sido prioridade para você? Você tem trazido para você a responsabilidade? Você tem trazido a responsabilidade para você de ganhar a sua casa, de ganhar a sua família, de ganhar os seus entes queridos, de ganhar os seus amigos da faculdade, de ganhar os seus amigos de trabalho? A sua conduta tem apontado para Jesus? Lá no trabalho, na rua, no trem, no ônibus? A sua conduta tem apontado para Jesus, ou seja, a sua personalidade ali tem revelado quem é Jesus na sua vida? A resposta de Jesus no verso 49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Há dois significados aqui. Eu devo cuidar dos assuntos do meu Pai. Em outras palavras, ele disse, a minha preocupação não é ir embora, a minha preocupação é cuidar dos negócios do meu Pai. Estamos envolvidos com os negócios do Pai? Estamos envolvidos com os negócios do Pai, queridos? Jesus disse, por que andais ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir? Não é o vosso corpo muito mais importante do que as vestes? E nós nos preocupamos com tantas coisas, sem nos atentarmos para a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nós fazemos as pessoas conhecerem a Jesus por meio de nós? Nossas ações revelam Jesus? Reflita nisso por alguns instantes. O que eu tenho dito, o que eu tenho falado, as brincadeiras no trabalho, lá dentro da minha casa, eu tenho testemunhado para minha esposa que realmente eu sou um homem de Deus? Será que a minha filha, quando ela me olha, ela pensa com ela mesma, o meu pai é um homem de Deus? Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a reflexão que nós devemos fazer. E nós devemos estar na casa do Pai. A casa de Deus é o lugar onde encontramos Deus. É o lugar onde podemos ter comunhão com Deus. Em Gênesis 28, eu lembro que, lendo ali 28 e o verso 17, quando Jacó, ele se deita ali, ele pega uma pedra para descansar, no meio da noite, ele tem um sonho, e aquele sonho diz que é posto uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos eles descem, sobem e descem, e ali ele diz, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Então, querido, a preocupação de Jesus era cuidar dos negócios do Pai, e ele disse, eu devo estar na casa do meu Pai. Aonde é que você tem estado? E aí eu faço uma inversão dessa pergunta. Aonde você tem estado, tem revelado a casa do Pai? Nós estivemos ali na casa do pastor Fábio na sexta-feira. Não é uma igreja, não é um templo, é simplesmente uma casa habitada por pessoas, mas pessoas cheias do Espírito Santo que, ao ler a palavra, ao meditar na palavra, houve ali uma transbordar da graça do Espírito Santo de Deus. Devo estar na casa do meu Pai, e eu quero dizer a vocês que onde nós estivermos, a presença de Deus precisa estar. Jacó estava no deserto, mas mesmo no deserto, Deus se revelou a ele. Talvez você esteja no deserto também, querido.
Talvez, querida, você esteja no deserto também, mas mesmo no deserto, a presença de Deus precisa se revelar na sua vida. Então a casa de Deus é o lugar onde encontramos Deus, é o lugar onde podemos ter comunhão com Deus. Gênesis 28:17, e temeu Jacó e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aqui é muito fácil nós adorarmos, aqui é muito fácil nós chorarmos, e lá onde você está todos os dias, e na sua casa, queridos, quem te olha percebe a presença de Deus? Quem convive com você pode dizer realmente ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus? É a pergunta que o Espírito Santo faz a nós nesta manhã. Eu devo estar na casa do meu Pai. Deus faz sua casa no coração de cada pessoa que o aceita como seu Salvador. Assim podemos ter comunhão com Ele em todo tempo, em todo lugar, onde você estiver. Seja com o telefone na mão conversando com alguém, não desperdice esse tempo, não use esse tempo para denegrir o nome de Jesus. Seja na internet, seja nos estudos, seja nos negócios. Vamos ter aqui a reunião do bem, né? Bereana Empreendedores, homens de Deus que empreendem. Quando você está vendendo, você traz Jesus para perto de você? Quando você está comprando, você traz Jesus para perto de você? Você desfaz negócios ou rejeita negócios quando você percebe que ali Jesus não pode estar presente? Como é a sua conduta? Como é a sua conduta? A casa de Deus é o lugar onde nós encontramos Deus. E se Deus não pode estar presente, queridos, me perdoem dizer, mas nós não transformamos aquele lugar onde estamos como casa de Deus. Eu digo sempre lá em Jacareí, pastor, mais importante do que o trabalho para Deus é a comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a nossa comunhão com o Senhor? Então Deus faz a sua casa no coração de cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Assim podemos ter comunhão com Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Hebreus capítulo 3, verso 6, diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. E nós precisamos entender que como casa de Deus, onde quer que estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, nós precisamos trazer a presença de Deus. 1 Coríntios 6 e o verso 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Nós somos casa de Deus. O Salmo 84, o verso 10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. As pessoas precisam ver Deus em nós, queridos. As pessoas precisam enxergar em nós o templo vivo de Deus. A igreja, o organismo vivo de Deus. E onde nós estivermos, as pessoas precisam apontar para nós e dizer: realmente, ali há um homem, há uma mulher, há um jovem diferente. O Salmo 122 e o verso 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é verdade, aqui é a casa do Senhor.
situada nesse bairro, situada nessa avenida, mas nós precisamos entender que ao cruzar aquelas portas, nós precisamos ser a casa de Deus, e todos aqueles que nos observarem precisam observar em nós o fluir do Espírito Santo de Deus, nos nossos negócios, nas nossas palavras, nas nossas ações, em uma fechada, no cruzamento, no trânsito, na rua. As pessoas precisam ver em nós a presença de Deus. É interessante que em outubro, quando assumimos a igreja, eu tomei uma fechada próximo de casa, e eu abri um vidro, e aí eu suspirei, e aí a esposa disse: você não vai falar nada? Aí eu respondi: Deus já falou. É o segundo tapa na face, queridos. É entregar a túnica, é caminhar dobrado. Obrigam-nos a caminhar uma milha, caminhamos a segunda, para o louvor do nome do Senhor. O nome de Jesus vai ser glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado. Não podemos dizer que a presença de Deus está conosco, a menos que tenhamos aprendido a estar em sua presença, ou aprendamos a estar em sua presença em primeiro lugar. É impossível Deus estar conosco se nós não estivermos na presença dele em primeiro lugar. É impossível Deus estar conosco se nós não buscarmos a face dele, se nós não nos disponibilizarmos. Mateus 15, verso 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Existe uma condicional, existe um se você estiver em mim, e se as minhas palavras estiverem em você. As minhas palavras estão em vocês? E aqui eu completo o texto: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que tem muita oração que não é atendida? Por que tem muitos pedidos que não são respondidos, pastor? Talvez porque nós não estamos em Deus, talvez porque a palavra dele não esteja em nós. É preciso estarmos em Deus, é preciso que as palavras dele estejam em nós. O exemplo de Jesus de estar na casa do Pai aponta para a importância de estarmos na presença de Deus e buscar sua sabedoria e alinhar nossas vidas com os seus propósitos para nós. As nossas vidas precisam estar alinhadas ao propósito de Deus para nós, queridos. E o Espírito Santo de Deus pergunta a todos nós na manhã desse dia: o que é que você tem feito para que os propósitos se cumpram na sua vida? Eu vou confessar algo aqui para vocês. Já falei com o pastor Felipe. As pessoas lá na empresa têm dito: você não vai suportar, você não vai aguentar. E é bem verdade que fisicamente às vezes nós nos sentimos, presbítero Tom, despedaçados, sem forças. Muitas vezes eu busco alguém: vem orar comigo, assim como Jesus fez com Pedro, Tiago e João, ali quando ele está no Getsêmani, soando grandes gotas de sangue em aflição. Ei, vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora? Mas sabe, quando nós nos disponibilizamos, e essa palavra aqui é para alguém que precisa se posicionar, quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos colocamos no centro do propósito de Deus, Ele dá força, Ele renova as nossas forças, queridos. Eu tenho vivido momentos tão especiais com o Senhor, experiências tão agradáveis, e mesmo sozinho, porque Deus permite muitas vezes nós estarmos sozinhos, a presença de Deus tem invadido o lugar onde eu tenho me ajoelhado, e Ele tem dito: eu estou contigo, você vai vencer, essa batalha, ela vai ser vencida.
Então o exemplo de Jesus de estar na casa do Pai aponta para a importância de estarmos na presença de Deus e buscar sua sabedoria e alinhar nossas vidas com os seus propósitos. Mateus 6 e o verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós buscarmos coisas, queridos, se nós buscarmos pelas nossas prioridades, nós estamos deixando Jesus de lado. Se nós corremos apenas para aquilo que queremos para nós mesmos, nós vamos deixar Jesus de lado. Mas aqui o texto está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, não confessaram ainda, pastor, mas as mesmas pessoas que diziam: você não vai aguentar, têm olhado para mim e têm falado: de onde é que você arranca a força? Sabe, pastor Júnior, alguém esses dias me disse: cara, como que você aguenta? Você vai dormir 3 horas da manhã, 8 horas você está aqui, aí você vai para a igreja e você volta. É a presença de Deus, queridos, é a presença do Espírito Santo, é a presença daquele que nos chamou. Se Deus é o nosso Pai Celestial, precisamos cuidar do seu trabalho para Ele, enquanto estamos aqui nessa terra. Quantos são filhos de Deus aqui? Levante as suas mãos bem alto. Então eu tenho um recado para você. Você precisa cuidar das coisas do Pai enquanto você está aqui. Jesus disse lá em João capítulo 12, 14, né? Eis que eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar-vos lugar. Enquanto Ele prepara lugar, nós fazemos aquilo que Ele nos comissionou fazer aqui nessa terra. Então, se Deus é o nosso Pai, precisamos cuidar do seu trabalho para Ele enquanto estamos nessa terra. Mateus 22, 36 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cuidar das coisas do Pai é cuidar do seu irmão, é apacentar as ovelhas do Senhor. Cuidar das coisas do Pai é amar aquele que é indigno de ser amado. Cuidar das coisas de Deus, queridos, é colocar o joelho no chão e se consagrar pela igreja do Senhor, se consagrar pela vida do seu pastor, se consagrar pela vida da sua pastora. Cuidar das coisas do Pai é se santificar para que a obra de Deus cresça e evolua. É amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu vou dizer uma coisa para você: se você ama o Senhor, se você se disponibiliza pela causa do Senhor, eu vou dizer uma coisa a você com muita experiência: Ele se volta a você e Ele resolve os seus problemas, Ele resolve as suas causas. Quando eu fui procurado em agosto, eu voltei para casa e eu fiquei pensando: meu Deus, eu acho que eu não vou assumir isso não, é muita responsabilidade. E de fato é. Passado uns dias, eu preciso confessar isso, pastor Felipe. Passado uns dias, o cajado já estava na minha mão. Eu ligo para o pastor Felipe: pastor, eu pensei melhor, e eu acho que eu não tenho condições, não vou prosseguir, não vou. Aí o pastor Felipe falou: mas o que aconteceu, querido? Você estava tão empolgado. Era empolgação, pastor, era empolgação. Aí o pastor Felipe falou: vamos orar, o Senhor vai acalmar o seu coração, o Senhor vai acalmar a sua vida, amanhã nós conversamos. Durante aquela noite o Senhor falou comigo. Quando eu voltei a falar com ele, eu disse: eu vou cuidar das coisas do papai. E eu vou dizer uma coisa, igreja: cuide das coisas de Deus com todo zelo,
com todo amor, com todo carinho. É líder de departamento? Cuide com amor. É líder dos jovens? Cuida dos jovens com amor. É líder das mulheres? Cuide com amor. Sabe por quê? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas também. Deus tem cuidado das minhas coisas. Esse mês, para a glória de Deus, as vendas, os compradores vieram até mim, eu não fui atrás de ninguém. É Deus cumprindo a parte dele do nosso negócio. Estou cuidando das coisas de Deus. João capítulo 13, o verso 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns vós aos outros. Cuidar das coisas de Deus é amar aquele irmão chato. Que palavra terça-feira na reunião de pastores, né? É cuidar daquele irmão rebelde. É ir lá e trazer ele de volta. É ir lá e apacentar. É ir até ele. É ligar. Você tem ligado para os irmãos que você não tem visto o rostinho deles aqui? Você tem cuidado das coisas do Pai? Você tem cuidado das ovelhas? Você tem ajudado o seu pastor a pastorear? Tem ligado para aquele jovem que faz tempo que não aparece na casa de Deus? Cuide das coisas de Deus, queridos. Nisso somos conhecidos nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes um vós aos outros. O amor é o maior mandamento. E quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos demonstrando que estamos trabalhando, estamos cuidando da casa de Deus. E eu parto para a conclusão dizendo, vamos examinar as nossas vidas, para não perdermos Jesus pelo caminho. Maria e José, um dia de caminhada, desapercebidos da presença de Jesus. Um dia de caminhada, e só foram perceber no final daquela tarde, no final daquele dia. João capítulo 5 verso 39 diz: examinais as escrituras. Examine-se, queridos, examine-se. Deus, o Senhor está na minha vida, o Senhor está nos meus negócios, o Senhor está nos meus afazeres. De todas as palavras que eu profiro, o Senhor está nelas. O Senhor tem trabalhado por meio de mim. Vamos examinar as nossas vidas para não perdermos Jesus pelo caminho. Se Maria, se José estivesse examinado ali o território antes, se eles tivessem examinado antes, eles não teriam perdido Jesus, eles não teriam perdido o foco. Examinais as escrituras, porque cuidar ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinemos se a presença de Deus está em nossas vidas em todo o tempo. Nós precisamos ter a presença de Deus nas nossas vidas em todo o tempo. Uma caminhada com Jesus pode ser traumática, queridos, pode ser catastrófica, pode trazer prejuízos. Uma caminhada sem Jesus pode trazer muitos prejuízos. Há quanto tempo você está caminhando sem Jesus? Pastor Sidney, mas eu estou na igreja. Estar na igreja não significa ter a presença de Deus, queridos. Pastor Sidney, eu estou em todos os cultos. Eu já disse aqui, trabalhar para Deus não é mais importante do que ter comunhão com Deus. Queridos, pior do que estar perdido é estar perdido convencido de que não está, como estava Maria e como estava José, achando que Jesus estava com as outras crianças, em companhia das outras crianças, em meio aos seus parentes, em meio aos seus amigos de viagem. Nós precisamos trazer Jesus para dentro de nós. Nós precisamos trazer a essência do Espírito Santo para dentro de nós.
Ah, mas quando eu oro, Jesus cura, é verdade, mas você e eu precisamos nos examinar, para que realmente possamos ter a certeza de que a presença de Deus esteja conosco. Salmo 51, verso 11, Davi ele ora: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus nos convida nessa manhã a voltarmos, queridos, porque pode ser que nós já estejamos a longos passos sem Jesus. Eles voltaram e encontraram Jesus no templo. Eu quero convidar você nesta manhã a voltar, queridos. Talvez você não sente a presença de Deus há muito tempo, e hoje é manhã de recomeço. Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu vou finalizar essa mensagem dizendo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração: há pessoas que precisam voltar, há pessoas que precisam regressar. Talvez possa doer um pouco, confessar um pecado dói, queridos. Confessar que errou, que caiu, que tropeçou, e achar que está tudo bem, dói, mas faz-se necessário voltar. Não continue no engano de achar que está tudo bem, não continue no engano de pensar que está tudo certo. Maria e José pensavam que Jesus estava com ele e não estavam. Feche os seus olhos por algum momento.